Bom dia, pessoal. Nossa aula de hoje vai ser sobre as conjunções coordenativas adversativas. Na aula passada a gente falou sobre as aditivas, aquelas que ligam orações com sentido de soma, de adição, tá? Hoje, especificamente, vamos ver as adversativas, tá? Só relembrando, a gente viu anteriormente as aditivas e que percebemos que algumas conjunções, mesmo que sejam aditivas, elas podem ser outras categorias. Ela pode ser adversativa, por exemplo. Lembra o i? O i, quando tiver com sentido de mas, ele vai ser adversativo, tá? Só relembrando. Então, hoje vamos nos deter apenas às adversativas. Como é que funcionam essas conjunções, professor? Qual a função que elas exercem? Vamos lá. As conjunções coordenativas adversativas, pessoal, são aquelas que ligam orações com sentidos opostos, contrários. Então, se você perceber que ali, no período que você esteja analisando, tem uma conjunção ou locução conjuntiva ligando duas orações que têm sentidos contrários, distintos, opostos, você está diante de uma oração coordenada adversativa, ou seja, de uma conjunção coordenativa adversativa. As conjunções coordenativas, só relembrando, a gente viu na aula passada também, as coordenativas são aquelas que ligam orações, mas que são independentes, e as subordinativas são aquelas que ligam orações, mas que uma depende da outra. Uma exerce função sintática para a outra, certo? De objeto direto, de adjunta adverbial, de complemento, ok? Então vamos lá. As adversativas são aquelas que ligam orações com sentidos distintos, opostos. Vamos ver um exemplo aqui que eu coloquei. Fui ao mercado. Vamos primeiro separar as orações. Primeira oração, fui ao mercado. Lembra que eu falei para vocês, para a gente separar as orações, a gente vai verificar a quantidade de verbos ou locuções verbais. Porque se eu tiver dois verbos, duas orações. Três verbos, três orações. Uma locução verbal, uma oração, tá? Bem mais à frente a gente vai ver que em algumas situações essa contagem não dá certo, porque a gente pode ter dois verbos juntos que não significam uma locução, não representam uma locução verbal, certo? Na verdade, dois verbos juntos podem, em algumas situações, representar duas orações. Uma oração reduzida de infinitivo, tá? A gente vai ver mais à frente. Então, primeira oração, fui ao mercado, certo? Segunda oração, mas não comprei o queijo. Pessoal, preste atenção. Quem vai ao mercado subentende que é para comprar o que deseja, né? O que espera, o que quer. Mas quando eu coloco, mas não comprei o queijo, você percebe que aqui nós temos duas orações com sentidos totalmente contrários, distintos. Ou seja, quem vai ao mercado é para comprar o que deseja, desde que tenha dinheiro, obviamente. Mas não comprei o queijo. Então aqui eu estou diante de duas orações, ó, que estão ligadas por uma conjunção mas, ou seja, adversativa, com sentidos opostos. Então nós temos orações coordenadas adversativas aqui, tá? Essa e essa segunda aqui. Então, ó, mas vai ser uma conjunção coordenativa adversativa, porque liga orações com sentidos distintos, opostos, certo? Então, pessoal, sempre lembrar, a gente vai ver aqui agora algumas conjunções, mas eu já falei isso na videoaula anterior. É humanamente impossível decorar todas as conjunções. Esse não é o foco. O interessante é que a gente entenda a função que ela exerce, compreender a relação que ela estabelece entre as orações. Se é de adição, se é de soma, se é de alternação, certo? Se é de conclusão, tá certo? Então, fui ao mercado, mas não comprei o queijo. Então, aqui eu estou diante de uma conjunção coordenativa adversativa, certo? Vamos ver quais são as principais conjunções adversativas. Eu tenho aqui, essa é a mais comum, é bastante utilizada, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, o que com sentido de mas. Pessoal, eu falei na videoaula anterior também isso. O que ele pode exercer praticamente quase todas as funções das conjunções. Ele pode ser aditivo, ele pode ser adversativo, ele pode ser conclusivo. Então, o mais importante é, aqui nesse caso não seria decorar, porque o que ele pode ser várias coisas. Então, a gente tem que entender a função que ele está exercendo ali, a relação que ele está estabelecendo entre as orações. Se é de soma, se é de adversidade. Lembrando, o que para ser aditivo, ele tem que ser substituído por i. Então, quando eu falo rezei, que rezei. Rezei e rezei. Lembra desse exemplo que eu utilizei? Então, o que vai ser aditivo com o sentido de i. Mas se o que for substituído por mas e couber tranquilamente, ele vai ser adversativo, ok? O se não também vai ser adversativo em algumas circunstâncias. Quais são? Ou seja, quando ele estiver com o sentido de do contrário, caso contrário, mas sim, certo? Então, pessoal, preste atenção. E a última conjunção que eu coloquei aqui, né? Ainda assim. Olha, a gente encontra no dia a dia, nas questões, nas atividades, nas provas, as conjunções
mais comuns. E eu acredito que a gente tem que se deter àquelas que também não são comuns. Ou seja, aquela ainda assim que não é tão utilizado, o se não, certo? O que com sentido de mas. Nós vamos detalhar um pouco mais essas duas conjunções aqui, que é o se não e o que. Especialmente o se não, porque a gente vai ter o se não separado. E o se não separado, ele não é adversativo, ele é outra coisa, certo? É uma conjunção condicional. E a gente ainda vai ter outra situação para o se não, que eu vou colocar aqui também no quadro. Tá. Então a gente vai decorar todas essas conjunções? Não. Até porque essa conjunção que está aqui é o que, ela pode muito bem exercer outra função. Ela pode ser aditiva, ela pode ser conclusiva, certo? Então a ideia não é decorar. Obviamente a gente vai colocar algumas em mente, certo? As que a gente mais usa. Mas, porém, contudo, todavia, para a gente analisar essa oração, esse período que eu coloquei aqui, vamos substituir por outra conjunção. Fui ao mercado, porém não comprei o queijo. Cabia, tá vendo? Fui ao mercado, contudo, não comprei o queijo. Fui ao mercado, todavia não comprei o queijo. Certo, pessoal? Então vamos lá. As conjunções coordenativas adversativas são aquelas que ligam orações com sentidos opostos, distintos, diferentes, contrários. Certo? Quais são as principais conjunções? Essas que eu elenquei aqui, ó, as mais comuns, mais usuais. A gente vai se deter agora de forma mais detalhada a o que com sentido de mas e o se não. O se não ele vai ser adversativo quando, professor? Quando ele tiver com sentido de do contrário, caso contrário, mas sim. Se você substituir o se não por uma dessas conjunções aqui, ó, e couber, ela vai ser adversativa, certo? Sempre lembrar, eu vou colocar mais à frente um exemplo do se não, 3 situações com o se não, para a gente entender direitinho. Ainda assim é adversativo, tá? Não confunda, ainda assim é adversativo. Ainda que é concessiva, é outra categoria que a gente vai ver mais à frente, certo? Então, pessoal, preste atenção. As conjunções coordenativas adversativas vão ligar orações com sentidos diferentes, certo? Opostos. Essas são as principais conjunções e a gente vai ver agora de forma mais detalhada o que e o se não, ok? Tá, vamos lá. Ó, pessoal, vamos lá. Então eu coloquei aqui o se não, tá? Uma observação que a gente vai ter que ter para essa conjunção aqui. O se não, quando ele estiver junto, eu já falei e até repeti aqui, ele vai ser uma conjunção adversativa, ou seja, ligando orações com sentidos opostos. Quando, professor? Quando o se não, pessoal, tiver com sentido de, ó, do contrário, caso contrário, mas sim, certo? Nesse caso, quando eu estiver diante de um se não, junto, e ele estiver com um desses sentidos aqui, ele vai ser aí adversativo, vai ser uma conjunção adversativa, tá? Vamos analisar esse exemplo aqui. Transmita essa mensagem. Primeira oração, certo? Sempre separando as orações. Se não, será despedido. Segunda oração aqui, ó, se não, será despedido. Pessoal, vamos substituir. Transmita essa mensagem, do contrário, será despedido. Perceberam? Então, que quando a gente substitui o se não por do contrário, caso contrário, mas sim, outras situações também, a não ser que, por exemplo, então, sempre que a gente substituir o se não por do contrário, caso contrário, mas sim, a gente vai ter uma conjunção coordenativa adversativa, certo? Aquela que liga orações com sentidos opostos. Então, transmita essa mensagem. Do contrário, o caso contrário, será despedido. Certo, pessoal? Então aqui a gente está diante de uma conjunção coordenativa adversativa. Liga orações com sentidos distintos. Certo? E a outra situação, a gente vai ter uma possibilidade que é o se não separado, como está aqui, ó. Certo? Que a gente pega muito nos textos, nas atividades, nas questões. Como é que vai ser isso? Pessoal, o se não separado vai ser uma conjunção subordinativa condicional. Ou seja, é aquela conjunção que estabelece uma condição para que o fato expresso na oração principal ocorra. A gente ainda vai ver as conjunções subordinativas. A gente está vendo agora as coordenativas, certo? Aquelas que ligam orações, mas que são sintaticamente independentes. Cada um tem seu sentido completo, ok? Então, o se não separado, não esqueçam, não vai ser nunca adversativa, vai ser sempre condicional. Conjunção condicional. Vamos lá ver aqui o exemplo. Se não receber o salário, não viajarei. Percebem que esse se não aqui está estabelecendo uma condição, ou seja, para que eu viaje, a condição é o quê? Receber o salário. Então, se não separado, ó, como está aqui, é uma conjunção subordinativa condicional. A gente vai ter uma videoaula só para subordinativas, só para essas conjunções, certo? Eu coloquei aqui só para a gente associar ao se não que a gente está estudando nesse momento, que é o se não junto.
Se não junto, adversativa quando tiver com sentido de do contrário, caso contrário, mas sim. O se não separado é condicional, vai ser uma conjunção subordinativa condicional, certo? A gente vai ter ainda uma outra situação, que é esse mesmo se não junto, certo? Como substantivo. Eu vou colocar aqui no quadro para vocês agora. Pessoal, vamos lá. Prestem atenção. Então, o se não junto, ele vai ser adversativo. Vai ser uma conjunção que liga orações com sentidos opostos, certo? Quando tiver com esses sentidos aqui que eu falei. Mas o se não junto, ele ainda pode ser uma outra coisa, pessoal. Pode ser substantivo. Como assim, professor? Não é conjunção? Isso, pessoal. A gente vai ter várias palavras na nossa língua portuguesa que ora faz parte de uma classe gramatical, ora faz de outra. A gente tem que sempre entender isso. Temos palavras que não são fixas, elas mudam, tá? Então, o se não, ele será substantivo quando estiver com o sentido de problema, tá vendo? Ó, ou defeito. Se você estiver diante de uma questão, uma prova, uma atividade, e que estiver pedindo para analisar a expressão se não, a palavra se não, e você substituir o se não por problema ou defeito e couber, provavelmente ela vai ser aí, ó, um substantivo, e não vai ser conjunção. Agora, se ela estiver exercendo a função de conjunção adversativa, ela vai ser substituída por do contrário, caso contrário, mas sim. Vamos ver o exemplo aqui. Ela tem apenas um sinão. Qual é? É fofoqueira. Vamos substituir. Ela tem apenas um problema. Ó, pessoal. Então, quando eu falo ela tem apenas um problema, qual é? É fofoqueira. Então, pessoal, preste atenção. O se não junto, ele poderá ser substantivo, quando tiver com sentido de problema ou defeito. O se não junto, ele será conjunção coordenativa adversativa, quando tiver com sentido de do contrário, caso contrário, mas sim, certo? E o se não separado é uma conjunção subordinativa condicional, que impõe uma condição para que algo aconteça. Veja só, se não passar na prova, não terei férias. Então, para que eu tenha férias, a condição é eu passar na prova. Então, o se não aí será separado. Se não passar na prova, não terei férias. Ok? Então, essas são as condições das conjunções coordenativas adversativas. Pessoal, se a gente estiver diante de uma conjunção e estiver na dúvida, tá? Como é que eu vou analisar? Eu não sei se é adversativa, se é aditiva, se é conclusiva. Substituo por outras da mesma categoria. Lembra que a gente viu mais, porém, contudo, todavia, entretanto, que são todas adversativas, só é você substituir. Se couber, ela vai ser adversativa, tá? Então, a gente viu aqui o se não como adversativo, o se não como substantivo, quando tiver com sentido de problema ou defeito, só é você substituir, e o se não separado, que é uma conjunção subordinativa condicional, tá? A gente vai ver aqui agora o que com sentido de mas. Lembra que eu coloquei anteriormente aqui no quadro que o que pode ser uma conjunção adversativa? Vamos colocar aqui um exemplo. Pessoal, vamos lá. Primeira oração, vamos separar aqui. Cuidarei das minhas ovelhas. Segunda, que não das suas. Pessoal, como foi que eu disse? O que, a conjunção que, ela pode ser praticamente várias categorias. Ela pode ser aditiva, ela pode ser adversativa, pode ser conclusiva. Lembra disso? Cuidarei das minhas ovelhas, mas não das suas. Certo, pessoal? Então, o que, sempre lembrar, o que, para ser adversativo, ele vai estar com sentido de mas. Ele vai ser substituído por mas. Certo? Aí vai ser adversativo. O que, com sentido de i, vai ser aditivo. Certo? Então, pessoal, a gente tem que sempre entender o quê? Decorar, não tem como a gente decorar todas, são muitas conjunções. O importante, obviamente a gente vai ter algumas em mente, mas o importante é a gente entender a relação que elas estão estabelecendo entre as orações. Se é uma relação de soma, se é uma relação de sentidos contrários, de conclusão, certo? De alternância, a gente vai ver mais à frente uma videoaula só para as alternativas, para as conclusivas e as explicativas, certo? As conjunções coordenativas, repito, são 5 categorias.
as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Para depois a gente ver as outras que são as subordinativas, certo? Então o que ele vai ser adversativo quando ele puder ser substituído por mas. Se ele puder ser substituído por mais, ele vai ser adversativo. Cuidarei das minhas ovelhas, mas não das suas. Ou seja, coube. Então o que é adversativo? Conjunção coordenativa adversativa. Ok? Precisando da pausa, repete, coloca no caderno, faz exercícios para memorizar e aprender direitinho. Ok, pessoal? Então vamos lá. Então essas são aí só para revisar as conjunções coordenativas adversativas que nós vimos hoje, certo? Aquelas que ligam orações com sentidos opostos, distintos. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, se não, lembre o se não, junto, com sentido de do contrário, caso contrário, mas sim, será adversativo. O se não junto, com sentido de problema ou defeito, é substantivo, já muda de classe gramatical, certo? E o se não separado vai ser condicional, que a gente vai ver mais à frente. Tranquilo?